1952. As influências mútuas no desenvolvimento do ego e do id. Este pequeno artigo foi a contribuição de Melanie Klein para um simpósio sobre o assunto. Outra e muito importante discussão de metapsicologia será encontrada em Sobre o desenvolvimento do funcionamento mental, de 1958. Em Análise Terminável e Interminável, que contém as últimas conclusões de Freud sobre o ego, ele admitiu a existência e a importância de traços distintivos do ego originais congênitos. Sustentei por muitos anos a visão, e a expressei em meu livro A Psicanálise de Crianças, de que o ego funciona desde o começo e de que, entre suas primeiras atividades, estão a defesa contra a ansiedade e o uso de processos de introjeção e projeção. Naquele livro, também sugeri que a capacidade inicial do ego de tolerar a ansiedade depende de sua força inata, quer dizer, de fatores constitucionais. Expressei com frequência a concepção de que o ego estabelece relações de objeto a partir dos primeiros contatos com o mundo externo. Mais recentemente, defini o impulso para a integração como outra das funções primárias do ego. Considerarei agora o papel que as pulsões, e especialmente a luta entre as pulsões de vida e de morte, desempenham nessas funções do ego. É inerente à concepção de Freud das pulsões de vida e de morte que o id, como reservatório das pulsões, opera ab initio. Concordo plenamente com esta concepção. Difiro, no entanto, de Freud, na medida em que proponho a hipótese de que a causa primária da ansiedade é o medo de aniquilamento, de morte, que surge do trabalho interno da pulsão de morte. A luta entre as pulsões de vida e de morte emana do id e envolve o ego. O medo primordial de ser aniquilado força o ego a agir e engendra as primeiras defesas. A origem fundamental dessas atividades do ego está no funcionamento da pulsão de vida. O impulso do ego para a integração e a organização revela claramente sua derivação da pulsão de vida. Como Freud colocou, a principal intenção de Eros a de unir e ligar. Em oposição ao impulso para a integração, e todavia alternando com ele, existem processos de cisão que, junto à introjeção e projeção, representam alguns dos mecanismos iniciais mais fundamentais. Todos esses sob o ímpeto da pulsão de vida. São desde o início colocados forçosamente a serviço da defesa. É preciso considerar aqui outra grande contribuição das moções pulsionais para as funções primárias do ego. Está de acordo com minha concepção da mais tenra infância que a atividade de fantasiar, tendo suas raízes nas pulsões, é, para usar uma expressão de Susan Isaacs, o corolário mental delas. Acredito que as fantasias estão em atividade desde o começo, do mesmo modo que as pulsões, e são a expressão mental da atividade de ambas as pulsões, de vida e de morte. A atividade da fantasia fundamenta os mecanismos de introjeção e projeção, que possibilitam ao ego desempenhar uma das funções básicas supramencionadas, que é a de estabelecer relações de objeto. É por meio da projeção, pelo desvio para fora de libido e agressividade e inibindo delas o objeto, que se dá a primeira relação de objeto do bebê. Esse é o processo que, a meu ver, fundamenta o investimento de objetos. Devido ao processo de introjeção, esse primeiro objeto é simultaneamente incorporado ao self. As relações com objetos externos e internos interagem desde o começo. O primeiro desses objetos internalizados, como eu os denominei, é um objeto parcial, o seio da mãe. Pela minha experiência, isso se aplica até nos casos em que o bebê é alimentado com mamadeira, mas eu teria que me alongar muito se fosse discutir aqui os processos pelos quais esta equação simbólica se dá. O seio, ao qual logo são acrescentadas outras características da mãe, influencia vitalmente na condição de objeto internalizado, o desenvolvimento do ego. Na medida em que a relação com o objeto total desenvolve-se, a mãe e o pai e outros membros da família são introjetados como pessoas com aspectos bons ou maus, de acordo tanto com as experiências do bebê, como com a alternância de seus sentimentos e fantasias. Dessa forma, um mundo de objetos bons e maus constrói-se internamente.
E aqui está a fonte tanto da perseguição interna como das riquezas e da estabilidade internas. Durante os primeiros 3 ou 4 meses, a ansiedade persecutória prevalece e exerce sobre o ego uma pressão que testa duramente sua capacidade de tolerar a ansiedade. Essa ansiedade persecutória às vezes enfraquece o ego, em outras ocasiões age como um estímulo para o desenvolvimento de integração e do intelecto. Entre o 4º e o 6º mês de vida, a necessidade do bebê de preservar o objeto interno amado, que é sentido como em perigo em virtude de seus impulsos agressivos, e a culpa e a ansiedade depressiva resultantes, novamente têm um efeito duplo sobre o ego. Podem ameaçar subjugá-lo, assim como instigá-lo na direção da reparação e das sublimações. Essas várias maneiras, às quais só posso aludir aqui, o ego é tanto assaltado como enriquecido por sua relação com objetos internos. O sistema específico de fantasias que se centram no mundo interno do bebê é de suprema importância para o desenvolvimento do ego. Os objetos internalizados são sentidos pelo bebê como portadores de uma vida própria, em harmonia ou em conflito uns com os outros e com o ego, de acordo com as emoções e experiências do bebê. Quando o bebê sente que contém objetos bons, ele vivencia confiança, estima e segurança. Quando sente que contém objetos maus, ele vivencia perseguição e suspeita. A relação boa e má do bebê com objetos internos desenvolve-se concomitantemente à relação com objetos externos e influencia permanentemente seu curso. No entanto, a relação com objetos internos é, desde o começo, influenciada pelas frustrações e gratificações que fazem parte da vida cotidiana do bebê. Há, portanto, uma constante interação entre o mundo dos objetos internos, que reflete, por meio de fantasias, as impressões provindas de fora, e o mundo externo, que é decisivamente influenciado pela projeção. Como descrevo com frequência, os objetos internalizados formam também o núcleo do superego, que se desenvolve por meio dos primeiros anos da infância, atingindo um clímax no estágio em que, de acordo com a teoria clássica, o superego passa a existir como o herdeiro do complexo de Édipo. Uma vez que o desenvolvimento do ego e do superego está intimamente ligado aos processos de introjeção e projeção, eles estão inseparavelmente vinculados desde o começo. E já que o desenvolvimento deles é influenciado vitalmente por moções pulsionais, as 3 regiões da mente estão na mais íntima interação desde o princípio da vida. Percebo que, ao falar aqui sobre as 3 regiões da mente, não estou me mantendo dentro do tópico sugerido para a discussão. Mas minha concepção da mais tenra infância torna impossível, para mim, considerar exclusivamente as influências mútuas do ego e do id. Pelo fato de a permanente interação entre as pulsões de vida e de morte e o conflito que surge de sua antítese, fusão e defusão, governarem a vida mental, há no inconsciente um fluxo em constante alteração, de eventos que interagem, de emoções e ansiedades flutuantes. Focalizando a relação de objetos internos e externos, tentei dar uma indicação da multiplicidade de processos que existem no inconsciente, do estágio mais inicial em diante, e agora tirarei algumas conclusões. 1. A hipótese que esbocei aqui em linhas gerais representa uma visão bem mais ampla dos processos inconscientes arcaicos do que é implícita no conceito de Freud da estrutura da mente. 2. Se partirmos do princípio de que o superego desenvolve-se a partir desses processos inconscientes arcaicos, que também moldam o ego, determinam suas funções e modelam sua relação com o mundo externo, as bases de desenvolvimento do ego, assim como as de formação do superego, precisam ser reexaminadas. 3. Minha hipótese, portanto, conduziria a uma reavaliação da natureza e do raio de ação do superego e do ego, assim como da inter-relação entre as partes da mente que constituem o self. Terminarei com a reafirmação de um fato bem conhecido, do qual, no entanto, nós nos tornamos ainda mais convencidos à medida que penetramos mais profundamente na mente. É o reconhecimento de que o inconsciente está na raiz de todos os processos mentais, determina toda a vida mental, e de que, portanto, é somente por meio da exploração do inconsciente em profundidade e extensão que seremos capazes de analisar a personalidade total.